Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Ok, queridos amigos, é sempre com muita alegria no nosso coração que vamos dar continuidade aos estudos da doutrina espírita. Especificamente hoje, nós continuaremos o estudo da Gênese, sendo o capítulo número 1, Fundamentos da Revelação Espírita. E estaremos estudando os itens de 1 ao 6. Do item 1, o nosso honorável Kardec faz uma série de perguntas, questões sobre o que se poderíamos considerar o Espiritismo como sendo uma revelação. E ele vem perguntando qual seria o caso, o seu caráter. Qual o seu caráter? Ele pergunta. E se baseia numa autenticidade. De que maneira ela foi feita, essa revelação? Vários questionamentos. Então, a doutrina espírita é uma revelação? No sentido litúrgico da palavra, quer dizer, ela é, em os pontos, um resultado de um ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou passível de modificações? Trazendo aos homens toda a verdade, a revelação não teria feito de impedi-los do uso de suas faculdades, uma vez que lhe pouparia o trabalho da pesquisa? Raciocinando, então, junto com Kardec, ele vem fazer com que nós venhamos a refletir em torno dessa revelação espírita, com todos esses questionamentos, não é? Por quê? Por que seria a revelação? Por que não seria muito inteligente, muito sensível ele colocar essa revelação? Impediria que os homens viessem a raciocinar por si mesmos e daí buscar os próprios caminhos. Até que ponto essas revelações não impediram que o homem por si mesmo trabalhasse a sua razão, a sua inteligência, a sua lógica em busca de respostas? Porque vinha pesquisando e ele vem dizendo assim: qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo, que já se conhece? Quais são as novas verdades? E eles nos trazem o homem que necessitar de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo que é indispensável para conduzi-lo na vida. Essas são as questões pelas quais devemos todos nos deter, nos diz Kardec. Então vejamos bem, se aprendemos com a própria doutrina espírita, vamos lembrar que a Gênese tenha sido o último livro organizado por Kardec. Então já passamos pela filosofia, através do Livro dos Espíritos, já passamos pelas questões da comunicabilidade, da possibilidade, através do Livro dos Médiuns, passamos por todo o entendimento da vida futura, lá no céu e inferno, e vimos toda a conotação moral nas revelações junto ao Evangelho, provando que Jesus já havia falado tudo aquilo. Então Kardec traz esse raciocínio. Se lá no Livro dos Espíritos aprendemos que as leis estão na nossa consciência, por que então o homem precisaria de revelações, se já está na consciência? E o raciocínio que ele faz, porque por ele mesmo não buscariam, né, descobrir os processos e precisaria ainda dos espíritos para trazer ideias novas. Então, através desses raciocínios, todos eles vai passar para o segundo item e vai trazer para nós a definição do que seria a palavra revelar, onde ele vai trazendo para nós que a palavra revelar tem como raiz velon, que quer dizer véu, que significa literalmente levantar o véu, ou seja, tirar alguma coisa que está por trás de algo. E esse véu vai simbolizar, por exemplo, a porta, uma parede, algo que existe atrás desse véu, dessa porta, e que as pessoas não teriam acesso. Então, quando se abre essa porta, quando se tira esse véu, a pessoa tem um acesso a essas informações, que ele vem dizendo então que pelo caráter da revelação, ele vai levando todos os passos da humanidade no sentido de homens, no sentido de humanidade, se forem homens, se forem mulheres, e que mergulharam no corpo físico e trouxeram com suas pesquisas ideias que os homens não tinham
de revacitar uma série deles. Então, ligados nas questões físicas da astronomia, vem citando como Copérnico, que nos trouxe toda a revelação no sentido dos movimentos, que os planetas teriam de rotação e translação em torno do Sol. Aqui no sistema solar que vivemos, e vem falar de Galileu, que nos trouxe e nos traz por seus estudos, por suas descobertas, e vem nos revelar. E vamos dizer assim, que o Sol era o centro do sistema e não a Terra, era o centro do movimento de todos os astros. Ele vem falar de Newton, da descoberta da lei de atração, da gravidade, de todos os corpos eram atraídos para o centro da Terra. A questão do magnetismo da Terra. Laplace, todos os movimentos de todos os planetas em todo o sistema solar. E os diversos movimentos que os planetas mesmo vêm a exercer. Ele vem falar de Lavoisier, o grande químico que vai trazer aquela célebre frase que todos nós conhecemos, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se Kardec se prende mais às questões científicas, não podemos esquecer que no campo também da revelação moral, no campo da política, no campo de conduzir as almas dos povos, para que esses povos progridam, muitos outros aconteceram. Então, Kardec pega esse raciocínio desses reveladores e vem dizendo assim para todos nós, que eles eram com certeza, e vamos adiantar um pouco o raciocínio dos outros itens. Ele vem nos dizendo que os espíritos traziam informações do mundo espiritual. E é claro, eles trazem revelações, intuições de outras vivências, de outras experiências, tantas reencarnações anteriores quanto a própria vida. Então, é muito rica, que é o do mundo espiritual. E nós nos lembramos de um mentor que disse para nós uma vez que a riqueza do mundo espiritual a nível de estudos, e comparando os cursos que acontecem, por exemplo, nas casas espíritas, sejam nas asas espíritas, visando a doutrina espírita, com certeza, todas as outras áreas do conhecimento humano. Quando no mundo espiritual, essas salas de estudos são amplas de recursos, múltiplos, para que a pessoa aprenda o melhor, o saber, aprender melhor o conhecimento que hoje conhecemos. Então, com multimídia, né, que décadas atrás não havia essa possibilidade. E eles nos falando isso há bastante tempo atrás, né, há muitos anos atrás, o recurso de imagem, o recurso de materiais concretos, tudo isso que hoje em dia tem se materializado aqui. Então, são os espíritos que trazem as suas vivências e existências ricas e experiências vivenciadas no próprio mundo espiritual. E mergulho aqui na carne com tudo isso e seu pensamento. E são conquistas feitas por esses espíritos que estão em sua memória. Então, e suas consciências, e mergulhando na terra e mergulhando na carne, onde estiveram, vão lembrar. Lá no item Escolha das Provas, lá no Livro dos Espíritos, que é claro que todos esses espíritos, né, vamos lembrar, são colocados em lugares específicos, onde poderão desenvolver as ideias que trazem com mais facilidade para pesquisar e ter acesso às informações. Inclusive equipes que auxiliam no pensamento, na condução da ideia. Patrocinadores, né, aqueles que têm às vezes e se envolvem com a ideia, compra a ideia. Então, nós vemos que muitos, no princípio do século XIX, principalmente no século XIX, século das grandes descobertas, muitos homens que tinham poder aquisitivo, mas não tinham saber, patrocinavam essas pesquisas. Então, esses espíritos vão mergulhar, vão reencarnar em locais onde todo o ambiente favorece para que a revelação seja feita. Ou seja, é o cientista que vai entrar, aspas, vai descobrir algo que ele já traz, a ideia lá do mundo espiritual. Então houve uma comunicação mediúnica, mas houve uma intuição, houve uma direção espiritual, houve caminhos, passos que se deram para que se chegasse à confirmação da ideia. E não podemos esquecer Kardec, não cita claramente a questão da mediunidade,
mas não podemos fugir da ideia, né, da ideia que eles conquistaram por si próprios, o caminho do raciocínio que traziam por si próprios, o conhecimento, a intuição, muito ajudou, ou seja, todo o mecanismo para que essas descobertas fossem feitas, conforme citamos esses astrônomos, vamos citar no campo da política. Não podemos deixar de falar de Gandhi, que trazendo todo um conhecimento, toda uma estrutura moral em torno que ele vinha fazer, que era libertar todo um país. Sabemos o papel da Índia no sentido das ideias, que traz no campo moral, no campo da ideia, da reencarnação, no campo da ideia da existência de Deus, da imortalidade da alma, de todo esse processo. Então a importância de todos esses espíritos mergulhando aqui na Terra para que revelasse, que trouxesse para a humanidade passos do progresso, ou seja, no campo científico, seja no campo científico e seja no campo moral. Então eles vieram para cá para trazer essas revelações. Todos esses espíritos, né, aprendem muito no plano espiritual, a gente observa isso, e trazem para nós essas revelações quando mergulho aqui na carne, na reencarnação. Então, gente, bons estudos, espero que tenha ficado claro. Vamos continuar os nossos estudos, perseverança, muita vontade, muito bom ânimo. E vamos lá!